No início dos anos 60, um grupo de jovens propunha uma nova maneira de fazer cinema brasileiro. Inovação, despojamento de linguagem e temática social são características deste movimento que ficou conhecido como Cinema Novo. E hoje, como vemos o cinema brasileiro? O cinema brasileiro mudou bastante, melhorou. É um cinema em expansão, né, que está crescendo cada vez mais. Eu assisto bastante, principalmente eu gosto muito de documentários brasileiros, os últimos que estão acontecendo, tenho apreciado bastante. Eu assisto bastante cinema e bastante cinema nacional. Eu acho que o cinema brasileiro ele está melhorando a cada dia, mas ainda precisa melhorar mais. Precisa de melhores ideias, eu acho, mais criatividade. E eu acho que agora, já faz algum tempo que estão começando a surgir coisas realmente interessantes, assim como Tropa de Elite, por exemplo. Eu acho que o cinema brasileiro podia mostrar não só todos os problemas que o Brasil tem, mas também valorizar o que ele tem de bom. Atualmente eu tenho assistido mais filmes brasileiros. O último que eu vi foi aquele O Palhaço, achei bem interessante. Acho que tá evoluindo, assim, não tá mais aquela coisa de cinema brasileiro é bagaceirice. Eu acho que eles estão acertando, porque não é aquela porno chanchada, assim, aquilo muito bobo, uma história boba. Não, eles têm um enredo, né? Tem um pessoal que a gente conhece. O cinema brasileiro já evoluiu muito do que foi, né? Mesmo da época do Cinema Novo, depois toda a época da Embrafilme. Hoje a gente pode dizer que tem um cinema com cara de Brasil, né? Existe a personalidade do filme brasileiro. Para debater questões sobre a estética atual do cinema brasileiro, bem como as contribuições do cinema novo, o Pesquisa em Pauta de hoje entrevista o professor Alexandre Rocha. Ele faz parte do grupo de pesquisa Semiótica e Culturas da Comunicação. Acompanhe com a gente. A sua pesquisa atual ela está centrada no trabalho de 3 cineastas, que é o Glauber Rocha, o Júlio Bressani e o Rogério Sganzerla. Quase 50 anos depois, o que se pretende saber, o que ainda tem a dizer a obra desses cineastas? Acho que a obra desses 3 cineastas, não estou fazendo uma discussão, não estou fazendo uma análise fílmica nem de Glauber, nem de Bressani, nem de Sganzerla. O projeto da pesquisa é Teorias em Dispersão dos Cineastas Brasileiros sobre o Audiovisual. Então a tese é que há uma semiótica latente produzida no Brasil. Essa semiótica ela é indissociável da experimentação audiovisual que se deu de maneira muito radical no cinema novo brasileiro e no cinema marginal. Então o que a gente faz? A gente recupera as entrevistas, os artigos e os textos escritos por esses cineastas, recupera também seus filmes e as relações metasemióticas que ocorrem dentro do filme, para demonstrar que eles produziram uma teoria sobre o cinema, não uma teoria formalizada sobre o cinema, porque quem precisa formalizar a teoria sobre o cinema somos nós que estamos na universidade. Eles insinuaram um conjunto de teorias. Glauber tem muitos textos escritos, são bastante bem sistematizados, mas não sistematizados o quanto é necessário ser para um estudo acadêmico. Então a nossa pretensão é, de alguma maneira, demonstrar que na América Latina surge um pensamento semiótico e esse pensamento semiótico é indissociável dos registros verbais, né, das reflexões que são feitas por linguagem verbal, mas articulados com uma experiência estética, que é a experiência do não verbal no filme desses 3 cineastas. O que se trata esse campo da semiótica? A semiótica é uma teoria surgida no século XX, né? Ela tem 2 vertentes, uma vertente mais americana, na vertente americana ela é sinônimo de lógica, e tem Charles Peirce como o seu principal pensador, o criador da semiótica contemporânea. E na Europa ela é derivada do estruturalismo e estuda fundamentalmente linguagens. As pessoas, em senso comum, acham que semiótica é uma teoria complicada, difícil, mas não é. É o estudo, resumidamente, é o estudo das linguagens, das inter-relações entre linguagens. A linguagem verbal, a linguagem sonora e a linguagem visual, né? De que maneira esses 3 registros se articulam para produzir pensamento. Como a semiótica tem ajudado a pensar as novas mídias, como a internet, por exemplo? A Lúcia Santaella lançou um livro recentemente que chama Matrizes da Linguagem e do Pensamento da Linguagem, também, certeza, em que ela vai dizer que o pensamento deve ser, ele é organizado por signos e esses signos têm 3 registros: visual, verbal e sonoro.
É a partir desses 3 registros que o pensamento se faz. Então, como a semiótica pode ajudar nisso? Ela ajuda especificamente quando consegue compreender o código de articulação entre esses 3 registros, que é um código estético, mas é também um código ético-político. Então, eu diria que o desafio contemporâneo da semiótica é, ao reconhecer que não há pensamento sem signos, observar nos diferentes modos como os signos se expressam no cinema, na televisão, as especificidades de um pensamento a ser formado, a ser sistematizado. Então, a semiótica dos modelos, para mim, essa fase terminou. Eles são produtivos, mas terminou. O desafio hoje dela é trabalhar com esses registros, na minha opinião, com esses registros de linguagem para mostrar que tipo de pensamento é o pensamento especificamente cinematográfico. O que a gente inventou como pensamento cinematográfico, o que a gente está inventando como pensamento televisivo, o que a gente está inventando em geral como pensamento audiovisual. Então eu acho que a semiótica seria a teoria desses processos, desses engendramentos de linguagem, e é essa contribuição que ela pode dar. Que resultados já foram obtidos a partir dessa pesquisa e até onde se pretende chegar ainda? A gente tem conseguido sistematizar essa questão e levar para diversos fóruns de discussão. Temos recebido um conjunto bastante grande de críticas também, né? Alguns dizem, olha, Glauber Rocha, Júlio Bressani e Rogério Sganzerla precisariam dizer que fizeram essa teoria. E a gente insiste justamente porque partimos de um pensamento semiótico que não, eles não precisam dizer, eles não precisam nem saber. Aliás, se a teoria que a gente descrever a respeito deles próprios for absolutamente tenebrosa em relação a eles mesmos, nós ficaremos muito contentes. Então, eu poderia adiantar algumas coisas. Por exemplo, uma frase do Glauber que me parece muito importante para pensar o cinema mesmo hoje. Ele diz que a necessidade de se fazer cinema, sobretudo na televisão. Quando o Glauber diz que é necessário se fazer cinema, sobretudo na televisão, e ele teve um programa de televisão durante um tempo, no final dos anos 70 e início dos anos 80, que chamava Abertura, não? Ali ele fazia um conjunto imenso de experimentações. Por exemplo, essas câmeras assim paradas não existiam, né? Ele movimentava, saía para a rua, usava a experiência audiovisual como experimentação. Acho que recuperar Glauber para a experiência de vocês na televisão pode ser bastante produtivo. Tem uma cena muito curiosa que ele chama de anti-entrevista. Então, a pessoa que está entrevistando faz uma pergunta para ele sobre a Carmen Miranda e ele fala sobre a China, ele fala sobre o Papa, ele levanta, fica na frente do câmera, obriga o câmera a sair do lugar em que ele estava e não responde sobre a Carmen Miranda. Aí a entrevistadora pergunta para ele assim, sim, mas você não vai falar sobre a Carmen Miranda? Ele disse, não, eu acho, você gosta. Daí ele pergunta para a entrevistadora, você gosta da Carmen Miranda? Sim, gosto muito. Ele disse, eu odeio a Carmen Miranda. Ele diz, e a Carmen Miranda não me interessa. E fala de outra coisa. Né? Então, o que ele está querendo demonstrar é que a televisão tem um compromisso, segundo a tese importante para pensar o audiovisual hoje, que a gente tem chegado a essa conclusão, ela tem um compromisso com o ao vivo. O ao vivo na televisão é fundamental. A televisão começa ao vivo. É interessante notar que no Brasil é com a ditadura militar que o ao vivo perde espaço. Né? A única coisa que havia ao vivo durante a ditadura militar efetivamente era jogo de futebol, porque também jogo de futebol gravado não tem mais a menor graça, né? Mas o Glauber dizia, se a televisão surgiu com o ao vivo, logo ela surgiu intrinsecamente ligada a uma perspectiva de experimentação. Por quê? Porque ela é cada vez mais careta. Então ele fazia uma experiência lá nessa perspectiva. Então eu diria, a pesquisa ela tem levantado algumas questões. Esse fazer cinema na televisão significa, para o Glauber, cinema não está associado à mídia. Para o Glauber, cinema está associado a um trabalho de compreensão das relações entre as linguagens verbais, como eu já dizia, sonoras e visuais. Numa das entrevistas, um pouco antes de morrer, nos anos 80, quando ele lançou A Idade da Terra, ele dizia, cinema não é para ser compreendido, cinema é para ser visto e cinema é para ser ouvido. Ora, essa tese que ele apresenta nos anos 80 é muito próximo daquilo que Deleuze, por exemplo, discutia no seu livro, foi discutir depois no seu livro, em 84, Imagem em Movimento, Imagem em Tempo, em que ele vai descrever o que ele chama de op-signos, som-signos, que são signos de som puro e signos de imagem pura. Quando a imagem ainda não significa, quando a imagem ainda não tem um significado preciso, quando a imagem está fomentando, insinuando, inventando significados. Então, essa pesquisa com esses 3 cineastas me parece importante, porque ele traz novas luzes para as nossas experimentações televisivas, tanto no campo profissional quanto no campo universitário, que, reitero, acho que devia ser mais experimental. O cinema sempre acompanhou o desenvolvimento da própria televisão. No Brasil, não sei se em especial, mas
a gente observou um enfraquecimento do cinema enquanto a televisão se fortalecia. Tanto que hoje, boa parte dos realizadores do cinema, eles foram formados na própria televisão. Como é que tu lida com essa frase assim de que hoje o cinema brasileiro não é cinema, é televisão? Não acho que o cinema brasileiro seja televisão. Acho que há cinema, pega Chico de Assis, por exemplo, não é televisão. Eu acho que a separação das estéticas por mídia é uma separação teoricamente equivocada. Eu penso que haja uma experiência audiovisual e essa experiência audiovisual pode se realizar tanto na televisão, quanto no cinema, quanto na internet, nas mais diversas, tanto quanto em outras formas que ainda não existem. Né? Então, o desafio, para mim, tem relação com a frase aquela que eu dizia do Glauber. É preciso fazer cinema na televisão. Fazer cinema na televisão não é usar película. Fazer cinema na televisão é experimentar a linguagem. Então, penso, há programas televisivos da mais alta sofisticação de experimentação de linguagem. E há filmes feitos em películas com absolutamente nenhuma experimentação de linguagem. Então, não acho que dê para avaliar a televisão pelo cinema, nem o cinema pela televisão. Acho que é preciso pensar que o audiovisual brasileiro carece de um gesto de criação. E esse gesto de criação está fundamentalmente ligado ao modo como a gente aprende a operar com as linguagens. Logo, retomo, né, a importância dos estudos semióticos que parecem perdidos nos currículos dos cursos superiores hoje, deixados de lado ou voltados para uma classificação absolutamente frágil. Frágil não, a classificação ela é poderosa, mas eu diria não pertinente aos estudos de comunicação. O que é pertinente na semiótica da comunicação seria os estudos dessas linguagens audiovisuais capazes de, como quereria Deleuze sobre Glauber, produzir um povo, produzir o terceiro mundo, produzir uma estética que seja uma estética autoral. E isso penso que haja na televisão brasileira. De comparar a televisão brasileira com o resto da América Latina, ou mesmo com a televisão europeia, a televisão brasileira está anos-luz à frente em termos de experimentação de linguagem. Então há grandes criações lá, né? E com as grandes criações do cinema. Agora, outra coisa é a discussão dos formatos mercadológicos. A Globo Filmes hoje faz filmes mercadologicamente para serem veiculados tanto no cinema quanto na televisão. Contra isso, o Glauber também brigava. Ele foi convidado para filmar em Hollywood e não foi. Porque ele dizia que ao aceitar uma coisa dessas, ele perderia a sua liberdade de criador. Então, eu acho que há mecanismos de financiamento, de organização industrial do cinema que impedem os diretores de irem além. Mas eu acho que dentro de cada um desses sistemas, mesmo dentro da Globo, há grandes projetos, grandes invenções. Né? A Pedra do Reino, por exemplo, foi uma experimentação de linguagem impensável, Som e Fúria. Né? Mesmo as telenovelas da Globo, elas têm um modo de reatualizar o folhetim eu acho que muito competente do ponto de vista da linguagem audiovisual. Se a gente teve um momento de tanta experimentação, como foi no cinema novo, cinema marginal, e hoje, num momento de intensa produção nacional, a gente pode dizer que a gente está mais próximo de um modelo importado do que uma estética própria? É preciso fazer tentar compreender a produção audiovisual no Brasil do ponto de vista da história e das relações com os movimentos filosóficos que estavam próximos dela. Né? O Glauber, Bressani, Sganzella são de uma geração próxima de pensadores como Darcy Ribeiro também, né? Como influenciados fortemente por Oswald de Andrade, pela Semana de Arte Moderna, pelo tropicalismo, pelo concretismo. Quer dizer, são autores que estavam comprometidos não com a representação de um país, eles estavam comprometidos com a criação de um país. O cinema do Glauber é um cinema de invenção do Brasil, assim como foi a música do Villa-Lobos. O Villa-Lobos na Europa, quando perguntavam, a sua música, ele dizia, não é a minha música, é a música do Brasil. Então, essa música do Brasil não é uma música do Brasil como identidade, é uma música do Brasil como invenção. Então, os anos 50, 60, início dos anos 70, foi um período em que o pensamento intelectual brasileiro, e não só o brasileiro, né, mas estava voltado para a invenção de uma espécie de pátria. O Deleuze dizia que o povo, em Glauber, não existia. O povo precisava ser inventado. Porque, claro, a tradição europeia é uma tradição de forte identidade. Né? Todos eles, os cineastas da cultura europeia, eles têm tradições de séculos e brigam por identidades até hoje.
Tanto a gente pode perceber pela ojeriza que eles têm em relação ao outro, ao estrangeiro, etc. No Brasil, não. No Brasil, o problema da identidade é uma identidade a ser criada. Então, Glauber, esse grupo de pensadores, né, que eu digo de teóricos da cultura brasileira, queriam inventar um país. Esse modelo se esgotou, né? A ditadura militar foi nefasta em relação a isso e também a vitória das estratégias de produção capitalistas no mundo acabou por ser nefasta em relação a essa ideia. Hoje a gente vive numa outra fase, né? Não estamos numa fase muito preocupada com a invenção de um país, até porque a própria noção de territorialidade perde o sentido desde a perspectiva capitalista. Então, eu diria que o cinema tradicional e cinema comercial, que hoje estetiza a pobreza, todo mundo diz, né? A Tropa de Elite é um belo filme, também acho, mas Tropa de Elite é um filme que te conduz, não é um filme que te permite refletir com as imagens, contemplar as imagens, é uma outra estética. Então eu diria que a estetização da pobreza, que é um pouco própria desse cinema comercial, ela é reflexo de um dado tempo. Aí a pergunta então seria, para onde foi a criação? Né? Para onde fica o espaço de inventividade? Eu imagino que o espaço hoje de inventividade está nessa profusão de experimentações audiovisuais que as pessoas fazem no YouTube. Né? As pessoas pegam o seu celular, pegam suas câmeras, inventam imagens, estabelecem novas relações, novos cortes, novas... Eu acho que ali há um projeto de invenção. O que talvez falte para ele seja uma consistência, eu diria uma consistência filosófica de um movimento amplo que era próprio dos anos 50 e 60. Não sei se a gente deve chorar ou rir, porque não tem mais. Eu acho que seria importante que tivesse. Mas eu acho que isso está se formando, está se forjando nessas experimentações audiovisuais que, para mim, não passam por esses filmes que são produzidos pela Globo Filmes e que são depois reapresentados no cinema. Dizem, o cinema brasileiro hoje está bom, né? Todo mundo assiste, tem um público imenso, é verdade. Mas a maior parte desses filmes que todo mundo assiste poderia ser feito em qualquer lugar. O Segredo dos Seus Olhos, filme argentino que ganhou o prêmio, o Oscar de filme estrangeiro, né? É um filme que é argentino, tem algumas referências argentinas, mas podia ser um filme espanhol. Então, eu diria, o cinema brasileiro dos anos 60, dos anos 70, era um cinema que procurava inventar o que o Glauber chamava de terceiro mundo, né? Do cinema do terceiro mundo, que implicava numa estética da fome. Bom, isso eu não vejo mais, não tenho visto, né? Essa estética da fome está muito mais dispersa nas experiências audiovisuais de internet do que propriamente no cinema. O que consistiria essa estética da fome do Glauber? Tem um manifesto escrito por ele que chama Estética da Fome, e nesse manifesto o Glauber vai dizer que as imagens audiovisuais do terceiro mundo são imagens que devem ser produzidas a partir da mais radical miséria, né? A nossa miséria se transforma em imagem cinematográfica. É curioso que, Humberto Mauro fazia um pouco isso, mas até a radicalidade do cinema novo, o Brasil, de fato, não aparecia, era tudo estetizado, né? O Glauber foi o primeiro cineasta a filmar uma sessão de Umbanda, né? Então, o Glauber, Glauber, né, o único filme proibido ainda no Brasil, invade o velório do Di Cavalcanti e faz um filme em que ele transforma experimentalmente todo o sentido que se tinha de montagem até então, né, e produz uma carnavalização do velório do Di. A melhor homenagem para o modernista não poderia haver. Infelizmente, a família é conservadora, né? Eles estão mais ligados às obras de museu do que à própria experimentação modernista que Glauber soube, com toda a dignidade, apresentar. E o curioso é que, quando ele morre, muitos estudantes de cinema tentam fazer o mesmo com ele, né? Então pegam suas câmeras e vão filmar, tem imagens do Glauber morto, recém-morto, de todos os espaços. Na verdade, na minha opinião, nessas experimentações, faltou uma visão, um projeto estético que Glauber tinha, né? Isso ele tinha. Então a Estética da Fome tem relação com isso, né? É um tipo de filme que só pode ser mostrado desde uma perspectiva não colonizada, né? E a nossa fome também é a nossa força estética para o Glauber, que nenhum colonizador poderia compreender.